Vamos ver aqui agora o inteligentista, tá falando aqui do Estado laico. Esse tipo de coisa serve para desviar o olhar das pessoas para o que realmente importa. Sempre quando há uma tragédia ou uma notícia dessas, eles estarão no Bom dia, Dave! Acordou agora, punheteiro? Os miseráveis irão ser destruídos, todos. Iremos até o TS e atirar todas as estátuas pagãs e instaurar o Império Não vai acontecer, não vai. Ô, cara, Esponja 3 mandou R$5. Responde a Betice que mandei mais cedo, por favor, Xande. Você consegue esperar? acabei de mostrar pra vocês os comentários, meu irmão. Esquece. Isso aqui, com o tempo, a tendência é a Venezuela. É a Brazuela. Seu fio da... Você não chega no nível de Venezuela porque o Brasil é muito grande. Tem uma... Isso é verdade. Corno, boiceto estompado, estorrado, regacado, desgramado, areado. Ô, louco, irmão. Economia diversificada. A Venezuela é um país pequeno. O Brasil é um país continental, não tem como comparar com esses outros aí. É outro esquema, porra. A economia baseada somente em petróleo, né? Mas a tendência é essa. A tendência desse país é essa. E vai ser causado pelo próprio povo. É o próprio povo. É verdade. Verdade. Então eu tava falando o quê? Rapaz, Estado laico veio com a proclamação da República. O nosso Estado não era laico. Era um Estado confessional. Então você tá apoiando o revolucionário, Super Xandão? Golpe de Estado? Não, não é. Agora eu vou explicar o que que acontece. Não é porque o Estado laico surgiu através da proclamação da República, que foi uma farsa lá, teve toda uma farsa por trás daquilo, que isso daí seja algo ruim. Por quê? Centímetros no mandou R$5. O que que é o Estado laico? Xandão, você julga Repare. Lula, mas fica rico com dinheiro nosso, hipocrita, comunista. Me inspirei em Antes, você prefere que o seu dinheiro venha pro Super e, consequentemente, pro Bitcoin, transformando a moeda do demônio em moeda de verdade, ou em papora do Lula? Só anta! Aqui você recebe ouro, apaixonado pelo meu saco. O negócio é o seguinte. Mesmo antes, quando o Brasil era um império ainda, a maçonaria existia. Inclusive, os imperadores, Dom Pedro II, se não me engano, não lembro se é o primeiro ou o segundo, era maçom. Certo? Até na época de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele lutou contra a maçonaria, ele deu um pontapé na bunda da maçonaria. Mas o que que ele fez? Ele falava assim, ó. Não foi que ele proibiu a maçonaria. Isso é impossível. O que ele fez? Ele disse que se eles queriam praticar esses cultos, que praticassem dentro de um limite. Havia um limite para isso daí ser praticado. É uma coisa incontrolável, certo? Então veja bem, mesmo você dentro de um Brasil império, sendo um rei, você dita a lei, a regra. Se você falar assim, ó, aqui a gente tem uma doutrina cristã e só pode ser seguido dessa forma, mesmo assim, você não vai conseguir impor isso a todas as pessoas. Terão pessoas que, na particularidade, elas estão dentro do direito delas, da casa delas, de cultuarem o que elas quiserem. Se a pessoa quiser cultuar um deus grego lá, pagão da puta, ela vai fazer isso. Não tem como você impor uma conduta a uma pessoa. Qual que é o meu pensamento em relação a ele? O Estado laico não tem problema ser laico. Só que, se eu fosse presidente da República, o que eu faria? A doutrina nacionalista que eu iria impor no Brasil, a base fundamental dela seria bíblica, seria dentro de valores cristãos, valores bíblicos. Então, o que seria ensinado para o povo? Cultuarem a Deus somente e apenas. Se a pessoa, ela quiser e ela tiver uma outra índole dentro da casa dela, a família dela quiser cultuar o demônio, elas vão fazer isso daí. Eu não vou impor a minha presença dentro da casa dela. Eu não posso fazer isso. Isso é errado. É a mesma coisa que você falar assim, ó, eu vou impedir a pessoa de ser uma criminosa. Isso é impossível. Mesmo dentro de um país perfeito, com lei, regra, ordem, um ensino bom, uma educação boa, terão pessoas que serão criminosas. Infelizmente, terão pessoas que matarão outras pessoas. Não dá pra você chegar e controlar essa pessoa, entende isso? A não ser que você largasse a pessoa presa. Mas como que você vai fazer isso? Como que você vai conseguir prever que ela vai praticar um crime ou não durante a vida toda dela e largar ela presa? Isso não existe. Como que eu posso chegar pra uma pessoa e falar assim, ó, você é obrigado a partir de hoje a prestar culto apenas a Deus, se a pessoa quer servir o diabo? Não vai ter como fazer isso daí. Então, eu não sou dessa vertente de impor uma conduta à pessoa. Eu sou da vertente de educar, de trazer um sistema que funciona pra pessoa ter uma vida boa. Aí... Tamo junto, irmão. Toma. Vai, escuta o que eu tô falando! 9.9.9.9.9.9.9.9.9.9. Então, eu acredito que comportamento ele muda através de exemplo. Aqui no Brasil nós já temos uma sociedade onde a maioria é cristão. Então não há o que discutir. A maioria quer esse tipo de
de valor. O problema é que isso não é enaltecido pelo sistema. Isso daí que aconteceu no Rio Grande do Sul, da estátua, porque tudo que eu tava falando aqui era por conta da estátua, só que uma coisa não tem nada a ver com outra. As pessoas estão achando que essa estátua demoníaca que ergueram no Rio Grande do Sul tem a ver especificamente por causa de Estado laico. Não é. Não é só por causa disso, não. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Mesmo que o Estado não fosse laico, eles iriam dar um jeito. Eles, que eu tô dizendo, é o sistema. O sistema iria impor a fé deles, porque eles estão colocando de maneira escancarada quem a eles servem, que é o demônio. Isso daí não tem a ver. Por que não tem a ver? É muito simples de entender. No Rio Grande do Sul, a maioria do povo lá é cristão também. Então como que pôde? Por que veio aquilo lá então? Por que surgiu aquilo lá? Porque o sistema quis que assim fosse feito. Entende? Aquilo lá é uma representação do sistema, não é uma representação do povo. Então é isso, cara. O problema é que o Estado laico, ele é bonito no papel, mas ele não segue dessa forma. Existe uma imposição do sistema que utiliza desse Estado laico para propagar a agenda satânica deles. Então no meu Estado laico não tem problema ser laico. A pessoa vai poder cultuar o que ela quiser, só que a doutrina de projeto nacionalista que eu teria no meu governo é uma doutrina que tem uma base cristã muito forte. Certo? É só isso. Então, seria ensinado para as pessoas o culto a Deus, a oração, os valores bíblicos, isso seria ensinado. Aí a pessoa chegou lá na fase adulta dela, teve uma influência negativa, ela quis seguir pelo lado da mentira, pelo lado do demônio, etc. Se ela quer ir por esse caminho, ela vai. E ela vai coletar os frutos disso daí. Né? Não teria cabimento um presidente da república impor a uma pessoa ir até a casa dela e proibi-la de fazer o que ela está fazendo dentro da casa dela. Eu sou contra isso daí. Eu não acho que esse caminho é o caminho correto para resolver as coisas. A gente resolve através de inteligência e exemplo. A gente tem que deixar a pessoa por si só, através do exemplo, através do bom senso, da boa educação, ela entender o que ela está fazendo de certo e está fazendo de errado. O seu filho, vocês, prestem atenção. Vocês aí têm os pais e a mãe de vocês. Vocês, por acaso, seguiram durante a vida toda tudo que a mãe e o pai de vocês ensinaram pra vocês? Não seguiram. Eu não segui, você não seguiu. Nós cometemos erros, mesmo tendo uma boa, uma excelente educação. Só que a sua mãe e o seu pai não podem te proibir de viver. Vai chegar uma hora que você vai ter que tomar suas próprias decisões. A sua mãe e seu pai não vai poder tomar a decisão por você. E é nesse momento que você vai errar, você vai tomar uma decisão errada. Aí você vai lembrar, puta, meu pai e minha mãe me falou que não era pra eu fazer isso, mas eu fui contra o que eles falaram. Aí você vai aprender, certo? Então não adianta. Pode ver, mãe e pai que segura filho dentro de casa, que manda na vida do filho pra sempre, o que acontece? Na hora que o filho tem a primeira oportunidade de viver, ele se acaba. Vira drogado, vai pra prostituição, faz um monte de merda. Por quê? Porque não tem, ele nunca teve ou foi ensinado a tomar a própria decisão com base numa educação. Ele sempre foi controlado. Não é assim que funciona. Você não pode, é a mesma história de você tem que ensinar, educar a pessoa a tomar as decisões e não tomar decisões por ela. Isso aí não vai funcionar para a vida inteira. Você só toma decisão pelo seu filho até uma determinada faixa etária, enquanto ele é criança. É um nenê, depois passa a ser uma criança, aí você toma as decisões por ele. Mas vai chegar uma hora que ele vai ter que tomar as decisões, porra. Então não tem jeito, mano. É por isso que eu tô falando. A minha visão de Estado laico é essa. Isso daí pra mim seria realmente o Estado laico. As pessoas respeitando a fé uma da outra, o estímulo vindo do governo, do próprio governo, a cultuar a Deus. Deveria ser isso. Tá bom. Mas não é assim que acontece na prática, infelizmente. Cala a boca, você! Depois você fala que eu não explico essa... Você é chato pra caralho, velho. Cala a boca. Cala a boca. Calado. Tomar no seu... Pá. Você, seu porra! Irmão, você explica pro cara, ele reclama nessa... Pera aí também, deixa eu ver aqui o negócio. E cara é a boca! Ah, olha isso, mano, a tartaruga, mano. Ô, puta que pariu, cara. Você tá louco, irmão? Nossa, mano, pelo amor de Deus, dando uma aula aqui do Estado laico, caralho! Vamos ver o que o inteligentista vai falar. Você tá de brincadeira, irmão? O próprio Enéas ou o Olavo já diziam: a mídia podre faz controle social, enquanto o sistema dá risadas pelo fato de seus planos estarem sendo concretizados, o QI do povo é o reflexo. Sim. Ainda tem gente que duvida dessa história de QI 83. Ah, não, isso aí não vale. Não vale? Eu tô achando... Mano, isso aí de QI não tem nem o que falar, é só você dar uma volta.
sai pra dar uma volta, para num bar, se você escutar a conversa alheia, você já vai ver já que, porra, o QI 83 é real, já tá aí já. O nego só fala bosta. Achando até muito. Brasileiro com QI 83? Não, O Brasil tá muito. precisa de homens de saco roxo. Você quer? O cara mandou um roxo com CH ali, ó, tá vendo? QI 83, ó. Ali, frequentar um lugar. E o Nai provou o QI 83, tá? Toda essa farsa aí serviu pra uma coisa. Dá pra tirar uma coisa boa disso. A prova cabal de que o QI 83 é real. Pagaram R$80 pra serem moderador do grupo do Nai. Impossível uma pessoa não entender o que tá acontecendo no Brasil depois disso, irmão. É impossível isso. Um ambiente onde as pessoas cultuam isso daí, problema seu. Da mesma forma que o protestante vai na igreja do protestante, o católico vai na igreja do católico, o espírita vai na da espírita. Isso aí é uma... Eu discordo, né? Eu discordo dessa posição, tanto de um ponto de vista histórico, quanto de um ponto de vista espiritual também, né? Eu discordo. O inteligentista, obviamente, ele tem todo o direito de discordar. E eu já sabia que ele discordava de mim nisso aí, viu? Porque o inteligentista, ele sempre teve, ele demonstrou uma apreciação por império, monarquia e tal. Eu já sabia que ele era contra isso daí do Estado laico. Né? E normal, é a ideia do cara. O cara, ele tem todo o direito, isso daí é fundamental, inclusive na troca de ideias, para um aprender com o outro. Ele talvez ele tenha uma visão de que, tipo assim, devemos controlar o que as pessoas vão cultuar ou não. Certo? Eu respeito isso daí, mas eu não concordo. Porque esse discurso aqui, se ele viralizar, daqui a pouco vai ter um templo satânico ao lado da sua casa. É aí que tá o ponto. Por que que existe? Veja bem. Veja bem. O templo satânico. Por que existe hoje templo satânico? É porque o Estado é laico, propriamente dito? Será que é só isso? Ah, vamos lá, vamos criar um templo satânico ali onde a gente quiser e acabou? Não é puramente por conta disso. Veja bem, hoje em dia, o que é enaltecido? É o certo ou errado? É Deus ou o demônio? O demônio, ele tá sendo cultuado já tem décadas. Esse que é o problema. É isso aí. É essa inversão de valores. Ele vai chegar na mesma conclusão que você, olha aí. É a inversão de valores que tá tornando possível esse tipo de coisa. Ó, veja bem. A prova disso que eu tô falando é justamente... Veja bem. A prova... muito por ainda não ter conseguido minha casa, meu carro e nunca ter namorado. A prova disso que eu tô falando é justamente essa estátua do demônio ter sido colocada lá no Rio Grande do Sul. Por que a população não caiu matando com isso aí? Salve, Xandão. As pessoas estão acomodadas. Aí eu só queria perguntar. As pessoas, elas estão aceitando aos poucos a imposição do sistema dessas coisas satânicas. Porque é o que eu falei, se você tem a maior parte das pessoas que não apreciam aquilo, por que então que não houve nada? Como que as pessoas não criaram uma ideia contra aquilo e pediram para que fosse removido, por exemplo? Manda aquele double de campeão. Entendeu? Tamo junto, irmão. Toma o double, porra. Esse aí é o ponto, velho. Já tem décadas que existe um projeto onde o culto ao maligno vem acontecendo dentro dos nossos olhos. Ó, você quer outro exemplo? A Madonna. Olha o show, que na verdade foi um ritual satânico, que a Madonna fez no Rio de Janeiro. Vocês viram a quantidade de pessoas que pagaram pra ir lá? Veja bem, eu tenho certeza que uma grande parte de pessoas que foram pra aquele show, elas são pessoas que se dizem cristãs. Mas será que são mesmo? Dona Sônia goza 4 na minha Você... R$5. Aqui é de Goiás, então toma. Então, qual que é o raciocínio que eu tô falando? Na verdade, essas coisas aí que vem acontecendo não é por conta de Estado laico, é que existe um sistema que tá mexendo os pauzinhos e a população está sendo conivente com isso. Meu peixe morreu. Esse é que é o problema. Ele vivo e ele faleceu. Agora irei me distrair um pouco na sua live porque ela me agrada. Sempre quis fazer isto, cara. Por favor, manda doble. De quem rebola na lata de tinta. Filha da...
Bota minha carcinha de lado, bota. É real que a maioria não é cristão de verdade. É o que eu tô falando. É o que eu tô falando, cara. Presta atenção como que o sistema ele é complicado. Você vai pra escola e pra universidade, você aprende a estar mais perto de Deus ou mais distante de Deus? Super peladão mandou R$5. A doutrina que o sistema ensina para as pessoas hoje, nas universidades e na escola, é uma doutrina que te aproxima da verdade ou te afasta dela? Te afasta. Então, o que que acontece? Quando as pessoas saem da universidade, elas têm uma mente que, por mais que venha de uma família que tem origem cristã, oriunda de uma educação cristã, essas pessoas estão distantes de Deus, elas aceitam essas coisas. Elas vivem o satânico, mesmo dizendo serem cristãs. Então, tá entendendo o que eu tô falando? O que eu tô querendo dizer é que esse tipo de estátua satânica, templos satânicos aumentando, não é um reflexo propriamente dito apenas do Estado laico. Isso tem mais a ver com um projeto. O que tá acontecendo é uma mudança de pensamento, de visão a respeito das pessoas, acerca do certo e do errado. As pessoas não vivem mais com essa fé brutal em Deus, querendo viver pra verdade. As pessoas não lutam mais contra as mentiras, contra aquilo que é maligno, tá entendendo? Aí acaba que gera todo um espaço para que essas coisas aconteçam. Por isso que eu falei que se eu fosse presidente, no meu projeto de presidente, a base fundamental do projeto seria alicerçado em valores cristãos, valores bíblicos. Isso seria, assim, seria ensinado e cultuado constantemente para as pessoas. Por quê? Para que essas pessoas recebessem uma educação oriunda do sistema, uma educação boa, benéfica, uma educação que aproxime-nas das verdades relacionadas a Deus e não afastando elas disso. Esse é o problema. Minha mulher me traiu e a perdoei. As pessoas, elas reclamam, falam dessas coisas, mas porra, tem um show aí da Madonna, a pessoa vai lá e participa e ela se diz cristã. Tá entendendo? A pessoa, ela cultiva aquela coisa ruim, a coisa satânica. Aí depois não adianta reclamar que alguém vai lá e ergue uma estátua satânica. Tá entendendo? Oi, Xadão, sou teu fã. Você poderia me ajudar dando uma dica de nome para minha cala. Esse aí é meu pensamento. Esse aí é meu pensamento. Então, tipo assim, não adianta falar assim, ó, isso aí, essa estátua, esse templo satânico, é tudo culpa do Estado laico. É porra nenhuma, é o sistema mudando a cabeça das pessoas. É uma educação hoje totalmente defasada. Acabou com um cara que defende o... Vamos lá. Quem é que quer isso? Feirante do Bolsa Família X. Você quer fazer essa pergunta para vocês? Vocês gostariam que um templo satânico fosse aberto ao lado da sua casa? Se esse discurso... Não, inclusive... Essa proposta é de um grande amigo que sempre nos ajudou nesse ramo. Inclusive, pela resposta, Xanxan. O que acontece? Se um templo satânico ou de qualquer outra religião, ele é aberto dentro de um local onde todas as casas ali, os vizinhos não compactuam com aquilo, e aquele templo, ele tá incomodando as pessoas têm o direito de protestarem contra isso, até de fazerem abaixo-assinado e pedir para que aquele templo vá para outro lugar. Ó, tinha um... Quando eu morava na outra casa, lá com a minha mãe, tinha uma igreja lá na frente, que eu não sei qual que era a religião específica do pessoal lá, mas eles faziam muito barulho, no culto deles lá. O que aconteceu? De tanto a população, os vizinhos caírem em cima por conta da barulheira, o que houve? Eles tiveram uma hora que mudar de local. Então, tipo assim, esse tipo de coisa, se uma pessoa ela vai erguer um templo, ela não pode. É isso que eu falo, cara, é questão de bom senso. Você não pode colocar isso daí num local onde você tem ali vizinhos que não compactuam. Tipo, isso daí é de uma irresponsabilidade. Essas coisas, todo e qualquer templo, ele tem que ter um local específico para operar. Aí as pessoas que vão decidir se elas querem ir lá ou não. Isso daí é meio que uma imposição também. Pô, você pega lá um bairro, certo? Um bairro fechado ali. Você vai meter um templo de qualquer coisa ali, ó, no meio das pessoas. E principalmente fazendo barulho. Isso não existe. Isso é uma falta de respeito. Tá errado, é uma coisa errada. Então é o que eu tô falando. Se a gente visse num país onde tivesse lei, ordem, tudo, as coisas não funcionariam dessa forma. Não é essa a conduta certa. Viralizar é o que vai acontecer.
já tá aumentando, tá? Então, antigamente, essa coisa era super oculta. Não, a gente não pode... templo satânico, era tudo no oculto. Agora já tá aberto da herança. Eu não tô mentindo, não. Eita, que cheiro de... Isso é meu feto. O Xandão não gosta que discorde dele, ele está sempre certo. Isso aqui é mentira. Isso aqui é mentira. O Xandão não gosta que discorda dele. Não é gostar, não se trata de gostar, de discordar ou não. Se trata de eu ter as minhas ideias próprias e eu só mudo de ideia quando uma pessoa me prova que a minha ideia está fundamentada de um jeito errado. E você que diz isso daí, que não gosta que discorda da ideia, que eu não gosto que discorda da minha ideia, você, na verdade, é isso daí que você está acusando. Que eu sou. Por quê? Porque é o cara que se dói por eu ter ideia própria. Ele é que gostaria de escutar eu concordando com ele. Sendo que eu não concordo. Ué? Olha o Bitcoin, por exemplo. Quantas pessoas não vieram na minha live me falar pra estudar Bitcoin que eu tava errado na minha visão do Bitcoin? Eu não fui lá e mudei? O João mandou R$5. Olá, bom dia. Você divulgaria a vaquinha que minha mãe fez para uma prótese de olho? E detalhe, foram pouquíssimas pessoas que falaram sobre Bitcoin. Falaram, Xandão, você tá equivocado, você deveria estudar. O que eu fiz? Eu fui lá e estudei. Então, tipo assim, não tem nada a ver isso daí, irmão, que você tá falando. Vocês confundem uma pessoa que tem ideia própria, que tem personalidade e convicção, porque estudou, tem um fundamento para aquilo que ela defende, com uma pessoa que é egocêntrica. Com uma pessoa que não dá o braço a torcer. Não é assim. A pessoa que não dá o braço a torcer, a pessoa errada, é aquela que mesmo não tendo razão, ela insiste no erro. Isso é diferente. É totalmente diferente, certo? Então, todas as ideias que eu tenho aqui, que eu transmito, são ideias que existem fundamentos, que estão lastreados nelas. Não são coisas que surgem do nada, certo? Tem coisas que eu falo que é achismo meu. Claro, tem coisas que não tem como ter certeza. Não dá pra você ter certeza de tudo sempre. São essas coisas que a gente deve mudar. Se subindo, sobe descendo, não mandou R$5. Xandão cara de com cãibra, seu raparigo, chupador de dedo, punheteiro, safado, seu filho da... Por que você insiste de ficar falando merda, seu comunista? Você é igual o Lula, a diferença é que você 10 dedos e um p... Xandão pega no meu p... da benção. Então pode estudar o Estado laico, porque tá muito equivocado. Ô Ale, só me ensina aí, cara. Tô equivocado no quê? Você que estudou aí, então você manja, me fala aí. Vitor mandou R$5. Eu vou ficar aqui esperando. Bipa, irmão. Então é isso, vocês estão pegando a visão, no caso a minha visão dessa parada toda, as coisas não são simples assim da forma como vocês pensam. É até infantil esse pensamento, na verdade, de que um cara vai virar presidente, ou vai virar monarca, ou você vai fazer o Brasil virar um império e você vai ditar a regra, você vai impor às pessoas o que elas vão cultuar ou deixar de cultuar. Não é assim que funciona, irmão. Isso é uma visão totalmente infantil. Quem dera fosse fácil assim, hein? Fosse simples, né? Seria uma beleza. É contigo, errei. Isso, inclusive, é uma ideia... Não, super brabo. Ele é um ditador soviético. Super brabo. Não tem briga, não. A gente só tá manifestando o ponto de vista. Mandou R$5. Exatamente. Super, eu mandei É louco, mano. R$5. Tá? Isso daí é uma coisa. Alexandre, tudo bem? Outra coisa é você, num local público, ficar colocando construções tendenciosas de uma religião específica. Se o Estado é laico, isso daí tá errado. Mas não faz sentido. Estado laico, cara, o Estado laico vem da Revolução Francesa. A gente já começa por aqui, tá? A ideia de Estado laico não vem de pessoas boas, conservadoras, eu quero o bem das pessoas. Não vem disso. E que sentido faz o Estado ser laico, onde, em tese, mais de 80% da população é cristã? Não faz sentido. Vê se alguém lá na, sei lá, em Dubai tá reclamando do Estado não ser laico. Calado de manso, E tá seguro, limpo. Então, qual o problema? Por que defender Estado laico? Né? Não, Nese. E não é ateu, né? Não é bem ateu. Igual o VC laicizou sua no p... da dona Ana. No começo... Eu também, né? O VC tava tímido. Japão agora não é VC ateu, dá hein? tapa Deixando na cara claro das... Enquanto fode e a outra bota o dedo na sua... Abraço! Esse Xandão é um... Se o Japão fosse ateu... Abre a live, mas fica fora do que tudo.
Pra começar já. Que é isso? Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. DJ Roberto. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. O que é que esse cara vai colocar aí, mano? No meu cabelo me valorizei. Palhaçada, Eu malhei. Dei a volta por cima e hoje Você te tá gostei. louco, cara? Olha lá! Pablo Vittar começou assim, é assim que jeito. Ô, King P, caralho, irmão, que é isso? Tá lavando dinheiro, caralho. Você tá louco, cara. Pior que ficou bonitinha, hein? Obrigado, irmão, tamo junto. Pior que ficou bonitinha. Olha isso. É isso, respeito aí a visão do inteligentista, mas eu discordo por conta das coisas que eu falei. A gente que paga.